Então, Cristina, eu fiquei incumbido aí de apanhar nos registros do clube como a gente nasceu com uma propriedade do clube, né, uma sede própria, até os fatos que geraram, do ponto de vista legal, jurídico, o encerramento do Clube do Golfinho como nasceu. Né? Então, por uma questão didática, eu vou dividir na questão da assembleia que os sócios participaram para concordar do momento em que o Clube do Golfinho foi incorporado pela Juventus e as consequências que a matrícula nos conta do que aconteceu para a gente chegar até os dias de hoje. Né? Então, mesmo sabendo que o Clube do Golfinho nasceu muito tempo antes de ter uma sede própria lá no centro israelita, mas ele sempre foi um clube que nasceu como uma família. E esse sentimento, esse valor familiar, que todo mundo se envolveu em prol dos seus filhos, pelo esporte e para o esporte, eles se juntaram a ponto de os primeiros sócios do Clube do Golfinho, eles adquiriram uma propriedade lá onde nós todos conhecemos, no Pilarzinho, e dentre um lote que eles tinham adquirido, uma parte foi doada para o Clube do Golfinho. Né? E eis que em 1977 surge esse registro na matrícula dessa doação dos proprietários. Mas verificar esses documentos para mim é uma mistura dos diversos sentimentos, né? Você vai desde a parte boa, que é ver essa história, essa doação dos sócios em prol do clube, em prol dos seus filhos, em prol do que eles criaram e talvez não tinham noção do que isso viria a se tornar alguns anos depois, né? Até a década de 80, o comecinho de 90. Mas eles também trazem pra gente alguma notícia que a gente vai se preocupando, a gente acabou vivendo, só que não tinha noção do que realmente aconteceu. Então, quando houve a proposta de incorporação no Juventus, foi feita a assembleia dos sócios do Golfinho, e o que me chamou mais a atenção de todos os pontos que essa assembleia realmente é histórica, em 1992, que foi criada no dia 18 de dezembro, o presidente da assembleia, que era o presidente do clube, ele pediu a palavra e foi justificar por que o clube estava tendencioso, né, a aceitar essa incorporação. E ele começou com uma expressão muito interessante, que para mim acho que é a mais marcante e define a história do Golfinho e dos pais, o envolvimento dos pais. Que ele falou, a minha aceitação, a incorporação é tudo pelo amor pela natação. Isso constou em ata, deve ter sido uma posição unânime de todos que estavam lá. E a partir dessa expressão que ele faz, ele explica os motivos. De um lado, havia um certo interesse para os sócios do Golfinho, especialmente para os pais que não nadavam, porque ser incorporado por um clube social em Curitiba ampliaria o acesso dos sócios a outras atividades que o Golfinho não proporcionava. Né? Então era o futebol ou alguma atividade esportiva que o clube não fazia, esportes com bolas, que não seja o polo aquático, né? Então desse ponto de vista era realmente interessante. Mas tinha o lado triste nessa história toda, que era o que foi justificado também nessa própria assembleia, que a gente consegue ver na ata, que o clube passava por enorme dificuldade financeira. Então, você imagina a situação nesse dia dos sócios, pais ou atletas, mas mais os pais, eles estavam definindo se eles resolveriam ser incorporados por um clube para sobreviver ou se eles teriam que definir o encerramento da história ali em 1992. Porque o passivo do clube estava aumentando, mas a receita era muito pouca, né? Então o clube ou ele sobreviveria com essa incorporação por outro clube ou com o ingresso de novos sócios. Mas aí que está a grande razão de ser incorporado. Não estavam entrando novos sócios no clube. Essa diminuição ocorria a cada ano e de uma forma preocupante. Então, na medida que os filhos paravam de nadar, por questões da vida, né, tinha que seguir uma carreira profissional ou um motivo pessoal, né, se desmotivava da natação, os pais naturalmente iam se desligando do clube e deixando de se associar, por consequência, deixando de contribuir para a manutenção daquela área que era grande e um custo muito grande já desde o início, porque era o aquecimento de caldeiras, era a manutenção de toda aquela área, pessoal para poder manter aquilo funcionando em dia.
Então, em 1992, o número de sócios era muito baixo e era uma preocupação alarmante. Então, só para você ter uma ideia, nessa assembleia nós tivemos aí 58 sócios participando, né? 8 deles mediante procuração. Então, você já vai vendo a questão do interesse das pessoas que estavam se desmotivando com o golfinho, e coube a esse grupo de pais que estavam aí remanescendo nessa luta definir se esse clube se manteria grande, se manteria vivo ou se encerraria. E essa incorporação foi aceita por todos, foi unânime, né? E eu gostaria de destacar alguns pontos que ficou definido por que essa incorporação foi aceita. Na minha opinião, realmente pontos muito relevantes e que foram decisivos em manter essa incorporação viva, né? Então, o Clube do Golfinho deixaria de ser um clube, mas passaria a ser uma diretoria da natação do Clube Juventus. Se não fosse diretoria, não tivesse a oportunidade de criar naquele momento, seria um departamento com autonomia, inclusive financeira, né? E nos primeiros 5 anos dessa diretoria nova, o diretor teria que ser obrigatoriamente originário do quadro do Clube do Golfinho. Ele tinha que ser um sócio, na época atual, do Golfinho, e assim se manteria por 5 anos para poder resguardar essa autonomia e passar essa história para esse novo momento que estaria se vivendo, né? O Juventus garantiria nessa incorporação o estímulo e a manutenção da natação competitiva por pelo menos 10 anos. Então, se foi em 92, 93, aí até 2003, o que, por coincidência ou não, não sei se foi uma carta marcada aí da vida, mas acabou acontecendo de fato, a gente pode ver hoje, né? O importantíssimo também, o nome Golfinho seria mantido, seria Sociedade União Juventus Clube do Golfinho. Então esse nome foi um pré-requisito para aceitar. A utilização da sede seria prioritariamente para a natação competitiva, né? E também não menos importante, por isso que eu destaco esses pontos, mas ficou definido que as escolinhas de natação seriam mantidas abertas ao público em geral. E por que fizeram isso? Os pais naquela época pensaram assim, vamos manter uma base forte para garantir o fruto do futuro, né? Então esses pontos, no meu entender, foram relevantes e foram o que levou a esse grupo de pais e sócios a aceitar essa incorporação, que ocorreu em abril de 1993, foi 4 meses depois dessa assembleia, porque teve assembleia também no Juventus para poder aceitar essa incorporação, e enfim foi registrada. E ela foi registrada a matrícula somente em 98, e agora já aproveito para entrar nesse ponto. Mas para resumir a questão da assembleia, vendo assim hoje como foi, não deve ter sido um momento fácil, porque quem estava lá naquele momento sabia que pegou momentos de glória do clube. Em 92 ainda tinha uma equipe muito forte, e ainda estava nascendo uma equipe muito forte, que eu pude presenciar já, porque eu já estava lá. Campeões paranaenses, brasileiros, e aí pessoas que se destacavam de uma maneira bem positiva e levavam o nome do clube de uma forma bem com muito crédito, né, muito valor. Então não deve ter sido uma assembleia muito fácil de se fazer. Acho que muita gente deve ter sentido hoje vai ter a oportunidade de relembrar de como foi naquele período, final de 1992, a oportunidade, ou na verdade a necessidade de definir para onde o clube iria caminhar, que era um clube essencialmente esportivo. Mas aí já passando na questão da matrícula, eu por questões assim de economia, né, eu ressaltei e pincelei os pontos mais interessantes da matrícula do imóvel do Golfinho, né, onde de fato foram decisivos para chegar nos dias de hoje. Porque existiram, né, muitos outros registros nessa matrícula, mas que eles não são menos importantes. Aliás, eles são tão importantes que, se não tivesse ocorrido por uma via, certamente ocorreria por eles. Mas eu vou meter só realmente ao que desenvolveu toda a história. Vamos lá então, a segunda parte, né? Então, só para reforçar, que apesar da incorporação ter ocorrido em 1993, né, por ata, o registro desse documento no registro de imóveis aconteceu somente 5 anos depois, lá em 1998. Né? Mas naquela época, já nesse mesmo período, já era União Juventus Clube do Golfinho.
E 2 anos depois, né, em 2000, maio de 2000, foi registrada a primeira penhora por dívida do Juventus, em que o imóvel passou a garantir débitos de natureza previdenciária, do processo que é de 97, então algumas contribuições de anos anteriores, mas nesse mesmo período. E essa penhora foi crucial, teve surge aí o início do fechamento formal do clube. E por que eu digo isso? Porque 3 anos depois, lá em 2003, houve a arrematação do imóvel porque não foi paga a dívida nesse processo. Então, esse imóvel foi arrematado na época, lá em 2003, por R$600 mil. A forma de pagamento, 60 parcelas de 10 mil. Eu, particularmente, vou te falar que eu lembro muito bem desse dia, porque eu estava lá nadando. Era meio da tarde, alguma coisa, começo da tarde, mas quando chegou o oficial de justiça para comunicar que ele iria fazer a emissão da posse para o novo proprietário do clube. E eu estava nadando e a ordem era para liberar o clube porque ele realmente estava assumindo e repassando ao proprietário. Até o momento, nós atletas, né, até porque a gente não tinha muito envolvimento nessa questão, eu não tinha nenhum conhecimento, acho que ninguém tinha, se só alguém soubesse não falaria, talvez para não criar um pânico, mas eu não sei também dizer se alguém tomou uma medida judicial para se defender desse processo, como Juventus ou qualquer terceiro interessado, algum arrendante da área ou algum outro interessado. Mas se entrou, não teve sucesso, porque a gente vê hoje que o negócio realmente se manteve dessa forma, não foi anulada essa arrematação. E ao que presenciei, na época, também continuei nadando alguns dias depois, mas foi ficando uma situação um pouquinho mais diferente, porque o tratamento já não era mais com os técnicos, já não era mais... Existia um dono, vamos dizer assim. Mas ele resolveu manter por um tempo o Clube do Golfinho, inclusive mantendo alguns professores que lá permaneceram por algum tempo. E ele abriu a empresa Clube do Golfinho Sociedade Limitada. Não sei em relação ao nome, se existe propriedade de alguém, mas ele resolveu manter o Clube do Golfinho porque talvez a região conheça aquilo lá como Clube do Golfinho, além de nós todos atletas, né? Só que essa administração ela teve muitas dificuldades, né? Inclusive para honrar os compromissos trabalhistas com esses professores que estavam lá. Então esse imóvel foi penhorado por conta de uma dívida trabalhista em 2010, ou seja, 7 anos depois teve a penhora dessa dívida trabalhista. Então esse arrematante do imóvel, do Clube do Golfinho, que ainda tentou dar uma sobrevida de 2003 a 2010, ele perdeu o imóvel em 2011 por uma nova arrematação. E agora foi arrematado por uma empresa ligada ao empreendimento imobiliário e hoje a gente consegue concluir, deduzir que realmente o interesse era fazer uma construção de residências familiares na região e hoje estamos aí em 2017 vendo isso com os próprios olhos e volta e meia aparece uma foto aí em WhatsApp, em Facebook, e o pessoal que vai lá matar a saudade acaba vendo aquilo lá se transformando num conjunto de sobrados, né? Mas essa é a visão que eu tive de matrícula, de assembleia. Eu realmente tenho uma história muito interessante no clube, nada de sucesso, de conquista, de títulos. Eu já entrei no Golfinho na segunda metade da década de 90, né, por orientação de um professor de natação de onde eu nadava, e eu entrei já nadando com os aspirantes, né, era muito interessante. E lá eu formei meus amigos para a vida, conheci muitos educadores, que hoje são chamados de técnicos, né, mas eles educam muito mais do que estavam na água. Eu lembro da Missima dando treino para a equipe dos menores, o Homero para a equipe. Então, quando você entra, você sabia que não era uma escola de natação. Tinha uma história toda por trás de que você, quando entrava e participava, você sabia que todo mundo falava do passado com muito orgulho. E eu acho que você acaba entrando nesse clima e se sentindo responsável por levar essas conquistas e manter, dar continuidade a tudo isso. Então, cada competição que eu participava, eu tinha um orgulho danado de ser atleta do Clube do Golfinho, de vestir o uniforme, de almoçar com a minha turma dos aspirantes, e eu olhava principalmente para os atletas da equipe principal, que depois se tornaram alguns amigos, olhava com uma admiração enorme, né? Porque ali eu via o espelho de onde eu poderia chegar, né? Eu via campeões, recordistas, todos treinando no horário depois do meu, né? Porque o aspirante treinava antes,
e tinha uma relação muito saudável, assim, muito bacana, e que a gente passava a tarde inteira no clube e vivia isso, né? Então, todo momento a gente sempre comentava, né? Porque o Rogério Romero nadou aqui, o Michelena bateu o recorde nadando N provas, era um cara super cobiçado, então, e nisso você sabia a importância que era. Mas essa equipe que eu presenciei na segunda parte, por curiosidade ou não, né, acabou sendo a última equipe competitiva do Clube do Golfinho, né? Na década de 90, né, fechou esse ciclo aí, porque muitos foram escolher a carreira profissional, porque estavam na idade. Outros que tinham sucesso foram para outros clubes, né, como o Luiz Otávio, que foi nadar pelo Flamengo, enfim, teve o reconhecimento dele, né, e conseguiu tirar dali alguma remuneração, por mais simbólica que seja, coisa que o clube já não poderia fornecer para ele. Eu percebo que o Golfinho ainda conseguiu dar uma sobrevida, ter um caminho pelo triatlon, foi um caminho vitorioso, né, que o Homero comandou, muito bem comandado, que teve o Juraci, o Catinha, a Kátia, a Vanessa, a Gisele, o Bauman, então muita gente aí de peso que passou pelo clube, nadava lá e se sentia de casa também, e a gente tinha um prazer enorme de ver eles também, pessoalmente sempre tinha um prazer de ver o Juraci ganhar o triatlon do Sesc no dia anterior e no dia seguinte está treinando lá no clube e tá uma reportagem toda lá vendo ele. Você vê a importância que era vivenciar tudo isso aí. E eu lembro também que no final de 2001 já não treinava, não tinha uma equipe tão formada, mas existiam famílias lá no clube, famílias completas que treinavam, existia uma criançada que treinava e também sentiu a importância do que era o Clube do Golfinho e queriam manter esse espírito vivo, talvez pela performance que eles queriam atingir, para poder dizer assim, olha, eu também queria fazer parte desse mundo, né? Então, nesse período, em 2001, 2002, a gente resolveu participar de um circuito de travessias. Mas não era muito fácil, né? Você tinha de se deslocar até Santa Catarina para nadar, porque as provas eram todas nas praias de lá. E nesse meio tempo surgiu a Lei de Incentivo ao Esporte de Curitiba, né? E eu lembro que eu e o Lucas Reich, que era nadador da equipe, a gente correu atrás de patrocinador para tentar, pelo menos, levar especialmente esses atletas mais jovens para ter um destaque já nas maratonas, porque eles ganhavam tudo que eles iam, eles chegavam em primeiro lugar, mas a gente não achava muita facilidade. Então, com essa lei de incentivo ao esporte, eu fui com o meu nome, lá em 2002, fiz um requerimento para o clube poder participar 3 etapas, com gasolina, com hospedagem e alimentação incluído. E conseguimos, tivemos a aprovação desse projeto, tanto que depois, pelo valor, era uma questão proporcional, eu fui pagar as horas, né? Ou seja, pagar esse valor que a prefeitura nos deu, fui pagar através de serviço comunitário, né? E nós criamos aí a maratona aquática 24 horas, e ali a gente conseguiu bater muitas horas, né? Então vi ali minha oportunidade de quitar e fazer um bem. Mas essa questão de conseguir no meu nome ou não, foi no mínimo uma obrigação, uma forma que eu tive de contribuir com tudo isso que eu vivi, que hoje eu consigo trazer até hoje. Que é você fazer o bem e ser uma coisa que vale a pena e não morre, né? Espero poder passar isso para muita gente. Espero muito também que a gente sempre lembre do Golfinho da forma como ele sempre nos trouxe, com muita alegria, que a gente possa fazer mais amigos também contando essa história, porque todo mundo tem um momento parecido na vida. Mas dizer que esse registro que a gente faz hoje, documento, é muito graças a você, Cristina, que a gente tem muita vontade, né? Mas quem consegue externar isso da vontade e do bate-papo e transformar isso num documento, eu acho que você teve realmente essa capacidade, essa liderança e principalmente a paciência de criar todo esse clima que o pessoal está começando a reviver, está se dispondo a conversar, a abrir um pouquinho a caixa de memória para a gente, e eu acho que você conseguiu isso com méritos próprios, né? Então, você está de parabéns, o meu reconhecimento é enorme, eu acredito que muita gente que vai assistir vai poder ter esse documento,
vai poder mostrar para os seus filhos, netos ou mais adiante, para que essas pessoas possam ver assim que o seu pai, o seu avô, ou seja lá quando vai ser assistido isso aí pela frente, aí ele possa ter um orgulho e falar, puxa, meu pai, meu avô foi atleta de natação de um clube que representou muito para o Brasil, foi um clube vitorioso, e eu acho que você está dando essa oportunidade dessa história não morrer do jeito que ela morreu algum tempo atrás. Você está revivendo isso aí e está dando a oportunidade para a gente poder conhecer ainda mais do clube que a gente participou.